Algoritmo, lógica e programação em 31 de agosto de 2020. Boa noite a todos que já estão presentes na sala. Nós já estamos aí com 12 pessoas. Essa sala tem muitos alunos. Eu vou repassar a lista que eu baixei hoje aí do nosso sistema da Croton. E aí é a lista oficial por enquanto, né? Ela sempre tem as alterações. Mas nessa semana eu baixei e eu tô com ela já de modo oficial. Vamos ver quem é que está aparecendo na lista aqui. O pessoal está chegando. Temos aí mais 13 por enquanto. Aqui o representante é o Tiago. O Igor, Não, perdão. é o Igor, professor. É o Igor, isso. O representante é o Igor. Legal. Mas é isso aí, gente. Estamos aí 31 de agosto de 2020. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui a 4 meses. Já andamos 2/3 do ano, mais 1/3 2021. E aí tá todo mundo jogando as fichas aí, tentando o mais próximo possível para tentar atravessar esse 2020 dentro do padrão de saúde, nosso padrão de comportamento. Oficialmente, a gente tem ainda o nosso prazo, que já é um prazo antigo, que é retorno das aulas no presencial, para o mês de outubro. Então, a partir do mês que vem, praticamente aí daqui a 1 mês e 10 dias por aí, a gente já estaria voltando no presencial. É claro que isso precisa de regulamentação, de aprovação e do pronunciamento oficial da escola, e que segue o que está determinado também pelas organizações de saúde. Mas até então, outubro, nós estaremos juntos. Provavelmente ainda dentro da primeira prova oficial. Virou o mês de outubro, antes de começar as provas oficiais, nós já estaremos no presencial, tocando a nossa vida aí. Rafael Ulisses, já estamos aí com 15 pessoas. Então, olha só, para quem está na expectativa daqui a 1 mês, nós já temos 15 alunos. Vamos dar uma olhadinha na nossa lista oficial. Na semana passada, eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 da elétrica, 6 da mecânica. A mecânica tinha mais. Mecânica, bem mais. 21 da mecânica. Então, eram assim, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, com 6, 28. Aí eu rodei hoje a lista. A nossa lista de 28 foi para 36. Então, realmente, mais pessoas, mais alunos aqui apareceram. Quem é que nós temos aqui aparecendo na lista oficial? Então, vamos lá. O Igor, representante, está chegando agora. 16. Então, vou fechar um pouquinho aqui a minha câmera e vamos lá para a nossa lista. Lista de presença do dia 31 de agosto. Olha, na lista oficial, nós temos aí Adelson de Oliveira Rodrigues, Alexandre Novaes dos Reis, Camila de Oliveira, Carlos Alessandro da Silva, Carlos Henrique da Silva Ivo, Daniel Divino Ferraz, Daniel Fonseca Corrêa, Danilo Rafael de Lima, Eduardo Lins, Everton Gama, Fabrício Seda, Felipe Vieira, Gabriel Henrique, Helenilson Dias Martins, Henrique Almeida Leiner, o nosso representante Igor Flávio, Ítalo Max,
Joana da Luz Carvalho, João Carlos Júnior, vamos ver quem é que está chegando aqui, William José. Ok, retornando aqui. João Carlos Júnior, Jonas Baleeiro, José Ricardo Fernandes, Leonardo Barbosa, Luan Ferreira dos Santos, Luana Oliveira, Lucas Gabriel de Faria, Farias Marim, Lúcio Vinícius dos Santos, Mariane Rodrigues Marcondes, Matheus Henrique Pimentel, Matheus Wesley Rodrigues, Odaiton dos Santos Lourenço, Pablo Diego dos Santos, Rafael Menezes Santana, Rafael Ulisses, Tiago Henrique, Wendel Pereira, e quem chegou por último agora também foi o William José da Silva. Então, interessante, eu tenho 36 alunos. Agora, não vem mais separado para mim, Gabriel Gregório. Agora não vem mais separado quem é da mecânica, quem é da elétrica, ou se tem mais alguém que está chegando aí de outras disciplinas. Agora uma turma só. Do pessoal que está aí, alguém não está com o nome na lista? Beleza, apareceu o nome de todos. Então, por enquanto, somos em 36 da lista. Nós temos 18 aqui, mas aparentemente, Eduardo Lins, aparentemente não tem ninguém que não esteja na lista. Ok. Então, beleza. Então, pessoal, quem estiver ouvindo aí mais tarde, revisando aí a gravação, observa se o nome não está na lista. Enquanto não aparecer, seria um problema realmente. Então, nós vamos ter que avaliar. Ó, eu estou aqui, beleza. Alguém não está na lista, corre atrás, porque essa lista é oficial, é uma lista que eu copiei hoje, é uma lista que aparece hoje dos nomes. Então, vamos lá para dentro do nosso material. Algoritmo e lógica de programação. Tá? Então, vocês já baixaram o livro lá no AVA, já estão acompanhando, preciso que vocês leiam, preciso que vocês estejam aí constantemente avaliando os recursos, olhando, lendo, tal. É isso aí mesmo, pessoal, a gente tem que estar junto e vocês precisam estar focados. Preciso que vocês estejam focados, eu preciso que vocês estejam antenados. Eu preciso que vocês estejam participando, olhando, guerreando. Por quê? Porque nós começamos aí em março, viramos um semestre, começamos aí em agosto, já estamos indo para o mês de setembro, e a coisa não para, a coisa vai embora, a situação vai embora, vai para frente. E isso aí é extremamente importante. Então, preciso que vocês estejam aí no nosso dia a dia e no dia a dia da engenharia. Porque queira ou não queira, pessoal, é complicado mesmo, sabe? Uma coisa, um diferencial que eu sempre estou tocando, que a Croton é um expoente, é um diferencial, e olha que eu conheço outras instituições, esse recurso, esse apoio que ela dá para o aluno e para o professor, não tem igual não, gente, não tem. Tá aí outras faculdade estadual, inclusive, faculdade estadual correndo atrás, porque
acreditou que esse troço fosse, perdão, acabar no mês de abril, maio, não se preparou e agora o problema está sério, porque nós estamos entrando em setembro e tem escola que está com o mês de maio, abril ainda enroscado. Eu não sei para onde vai esse troço, para essas escolas que não se prepararem e não aceleraram. Mas nós estamos aqui. Então é como se a gente estivesse na sala de aula. Você dá um alô, eu estou na sua frente, eu dou um alô, você está também na minha frente. A diferença é que você está no conforto da sua casa, você está aí acompanhando o sistema online e está olhando depois 2, 3, 4, 5 vezes o tempo que você achar necessário para acompanhar essa aula. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos aí do nosso material. Ok, ratificando aqui, 18 alunos, compartilhamento ok, câmera está fechada, o áudio está ok e vamos para frente. Falando um pouquinho aí de algoritmo e lógica de programação. Na realidade, pessoal, se a gente for parar para pensar, é uma sequência lógica de atividades. Tudo que você faz precisa ser lógico. Todas as atividades que você executa precisa ser lógica. Precisa ter um significado, precisa ter um norte. E a gente sabe que esse norte, muitas vezes, ele é determinável, mas você tem que correr atrás para você poder dar essa determinação para ele. Imagina o seguinte, o cara que está navegando em alto mar, tudo é água, esquerda, direita, para frente, para trás, tudo é água. Não tem nenhum ponto de referência. E ele tem que continuar. E ele está instrumentado, os instrumentos estão acompanhando, ele está exercendo aí a navegação, ele tem uma carta de navegação, ele sabe por onde ele vai passar, ele sabe qual é a profundidade de cada lugar que ele vai passar e continua exercendo o seu trabalho, a sua obrigação. Mas e se ele fica sem instrumento, gente? E se ele ficar sem equipamento? E se ele ficar sem o GPS dele que determina o posicionamento em relação ao norte geográfico? Daniel Fonseca está chegando aí, estamos chegando quase a 20. Vamos fazer um follow-up aqui. Daniel Fonseca, está aqui o Daniel. Tá 100% eu estou vendo hoje. O pessoal está chegando, eu estou confirmando aqui, não estou vendo diferença. E aí, você imagina o seguinte, o cara está navegando, fica sem instrumento. E ele tem um objetivo, ele tem que alcançar o lugar que ele saiu e vai dar continuidade. Aí, gente, olha só. Nas grandes navegações do passado, existia uma evolução lógica do Matheus Wesley, está chegando aí. Matheus acabou de chegar, follow-up aqui. Matheus Wesley está aqui, tudo certo. E aí, você imagina o seguinte, lá no passado não existiam equipamentos eletrônicos para definir e determinar a carta geográfica para onde você está indo, de onde você está vindo. Existia sim. Você sabe de onde você sai e sabe o sentido que você vai chegar. Mas encontrar o caminho correto era uma dificuldade. E aí o que eles faziam? Eles utilizavam as estrelas para navegar. O sol, as estrelas, e isso dava o sentido de navegação.
E ele chegava exatamente onde ele queria, seguindo a navegação. Mas, olha, desafiador. A gente sabe que é desafiador. A gente sabe hoje, se eu quero ir para um determinado lugar, uma cidade que eu não conheço, quando eu estiver quase chegando, coloco lá no Google, o Google vai me dar o caminho, mas o Google me dá cada caminho atravessado. Outros softwares. Mas ajuda, eu não tenho dúvida disso. Acaba ajudando. Então, quem desenvolveu isso? Engenharia. Cara, quem desenvolveu isso? Engenharia. Se a engenharia desenvolveu, a engenharia seguiu uma lógica. A engenharia seguiu um algoritmo. Seguindo a lógica, foi possível construir os equipamentos de navegação ou equipamento auxiliar de navegação. Não tem dúvida disso. Com esses acontecimentos, a engenharia se desenvolveu e desenvolveu muito. Mas vamos pensar nós, na parte prática. Eu vou usar um software Dev, C++, para eu trabalhar como engenheiro no dia a dia? Na prática, não vou. O engenheiro eletrônico não é o engenheiro eletricista. Vamos falar que o engenheiro eletricista aqui, na época, na primeira semana, eu tinha aqui Adelson, Everton, Ítalo, Odaito, Rafael, William. Pode ter mais agora, tá? Peguei só um exemplo aqui. Esse pessoal, mais voltado para a área eletrônica, o pessoal da área eletrônica que for focar em componente eletrônico, em memória, gravação de memória, EPROM, sabe, equipamento de última geração que roda em cima de um software, talvez tenha um pouco mais de aprofundamento em cima do software específico que vai utilizar para fazer a gravação. Mas não é o deve ser mais de jeito nenhum. Mas utiliza o mesmo princípio. Utiliza o ASCII2. Quando a gente está rodando o computador, ligando o computador, primeira coisa que a gente faz é sair para o DOS. O computador, o software sai para o DOS, confirma algumas variáveis que estão lá no DOS, e dali para frente ele comanda todo o sistema operacional. Olha que interessante. Para que serve o Windows, então? De onde veio o Windows? Uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta 3D que facilita o nosso dia a dia. Aí eu vou na minha caixinha, clico na caixinha, eu já tenho antecipado uma série de variáveis de informação. Já existem bloquinhos prontos que me auxiliam no dia a dia. Então, se eu vou utilizar a área de automação lá, uma placa Adams da HP, por exemplo, ou qualquer um outro fabricante, essa placa, ela já tem um software gravado. Quando eu compro a placa, eu sei, clicando no ícone dela, qual é o resultado que ela vai me antecipar. Aí eu só preciso preencher os dados. Então, o próprio fornecedor antecipa a minha vida. O próprio fornecedor, ele facilita o meu dia a dia. O próprio fornecedor está disponível para poder executar tudo o que eu quero. Então, isso eu acho muito legal. Isso eu acho bastante interessante, porque é mais dinâmico. Diferente do engenheiro eletrônico, que eu vivi aí na época dos anos 80, por exemplo, que foi o foco, né, o principal aí da memória EPROM, do circuito integrado programado. Essas EPROMs que a gente usava, nós tínhamos ali uma lâmpada, né, uma luz, e limpava, deletava tudo, zerava a memória EPROM
Pegava o software, gravava a memória EPROM novamente e colocava ela na placa, lá no... Eram aquelas baratonas, né? Cheio de perna e tal. E aí montava aquela memória EPROM na placa, o software estava nela, cara, não tinha erro nenhum. Mas nós estamos falando dos anos 80. Depois nós estamos evoluindo. Então hoje nós temos ferramenta mais dinâmica, nós temos situações mais dinâmicas para a gente usar o nosso sistema de programação. E aí fala uma coisa, o engenheiro Carlos Henrique está aí, ok? Vamos confirmar se o Carlos Henrique também está aqui. Carlos Henrique, beleza. E aí eu preciso confirmar se os nossos equipamentos, hoje eles operam, eles auxiliam a gente no nosso dia a dia. Sim, não tenho dúvida disso. Diminuiu muito o caminho e facilitou nossa programação. Mas eu vou ficar usando deve ser mais lá na fábrica? Não, não vou, porque já existem softwares dedicados, softwares que a gente utiliza para o nosso dia a dia. É como se a gente estivesse usando o nosso conhecido aí, o Windows. O nosso Windows, ele nos permite aí uma série de Danilo está aqui e tal. Ele nos permite uma série de interação de modo mais ágil, de modo mais eficiente entre o computador e o que nós estamos fazendo. Mas observe o seguinte, eu posso utilizar linguagens diferentes de software para fazer programação. Eu posso utilizar desde o C++, o Plus, até os mais modernos que nós temos hoje. Cara, mas nós somos engenheiros do nosso dia a dia. A programação vai ficar lá na eletrônica. Então, eu preciso ser mais ágil, eu preciso usar uma ferramenta mais rápida. E o software está aí para disponibilizar para a gente esses recursos. Agora, o que o engenheiro, eu digo assim, todos os engenheiros utilizam hoje? O famoso Excelzão. Está aqui, nosso Excelzão. Está aqui, nós estamos aí utilizando os nossos operadores, as nossas funções, e nós estamos fazendo programação dentro do Excel. Professor, mas o Excel é planilha. Planilha faz programação? Claro que faz programação. Mas eu não deveria estar utilizando o Access para fazer programação? Sim, você deveria estar usando o Access. Se você for fazer um programa no Access, para ele trabalhar o dia todo para você e para checar todas as variáveis que você precisa, hoje, amanhã, depois de amanhã e tal, aí você vai desenvolver um programa utilizando o Access, pelo menos. E vai utilizar outras linguagens, ou alguém vai fazer para você em outras linguagens e vai te disponibilizar. Então, pessoal, pensa numa coisa. Como engenheiro, o que eu utilizo? O Excel. Se eu tivesse lá nos anos 80, como é que eu ligava o meu computador? Eu pegava um disquete de 5 e 1/4, 5 e 3/4, de 5 polegadas, aquele disquetão grande, parecia uma folha de papel mais reforçada, colocava no computador, aquilo lá era o DOS, 86, 85, 84, por aí. Colocava aquilo no computador, ligava o computador e carregava o DOS. Cara, tudo hoje funciona baseado no nosso querido DOS. Claro, tem outras ferramentas, né? Mas, pô, o DOS não está jogado. Por quê? Porque tudo opera por trás, utiliza o nosso operador. Pode ser outros, né? Pode ser outros operadores, mas o DOS é o mais forte, ainda continua sendo o carro-chefe aí, né? Apple também e tal. Mas a gente tem o DOS mais simples e que veio dos anos 70. Tudo era dos anos 80, perdão. Tudo era DOS. Quando a gente ia nas feiras de tecnologia, de informática, tudo funcionava na base do DOS. Qualquer software dedicado, qualquer software construído,
qualquer software programado usava a linguagem ASCII2, vinha lá do DOS, vinha lá do operacional. Chegou o Windows, lembro muito bem, nós estamos falando aí, início dos anos 90, final dos anos 80, o Windows chegou e chegou empurrando. Por quê? Porque era muito mais fácil clicar numa caixinha pronta e ela ia lá no operacional e fazia o operacional funcionar. Mas nos anos 80, eu carregava o computador e depois eu tirava aquele disquetão do DOS, porque ele já ficava na memória do computador. E aí eu tirava o disquete e colocava o disquete operacional. E aí eu ia escolher. O que a gente tinha na época? Nós podíamos escolher planilha eletrônica, Lotus 1, 2, 3. Eu não sei se vocês são dessa época do 1, 2, 3 do Lotus. Talvez nunca nem tenham ouvido. Mas eu trabalhei muito com o Lotus, gostava muito. Quem é o Lotus hoje? É o nosso Excel. Quem é o Lotus hoje? É o nosso Excel avançado. É o nosso Excel dos anos aí de 2020, que vem acompanhando o Windows há muito tempo. Então, o engenheiro adora trabalhar no Excel. O engenheiro quer fazer tudo no Excel. E faz. Pega planilhas gigantescas, compara planilhas e tal, e trabalha. Mas não deveria estar usando o Axis? Sim, deveria estar usando o Axis. Por que não está usando o Axis? Porque a interação com o Excel é muito mais agradável, muito mais fácil, muito mais dinâmica. Mas banco de dados deveria estar no Axis. Ok, mas eu consigo operacionalizar um sistema, ainda que com grandes dificuldades, usando o Excel. Por quê? Porque a maioria dos engenheiros é vidrada no Excel. Tá bom, ok. Tá lá, engenheiro vidradão no Excel, trabalhando no Excel, tocando a vida no Excel. Beleza, o que é que ele vai fazer agora? Ele não veio lá dos anos 80, porque lá ele poderia usar o DBase 3, DBase 3 Plus, DBase 4. Cara, eu me lembro muito dessa geração aí. Também era viciado no DBase. Quem é o DBase hoje? É o nosso querido Axis. Mas a quantidade de pessoas que utilizam o Axis hoje e que usava a quantidade de pessoas que utilizavam o DBase no passado e não utilizam o Axis no presente é mais de 80%. Ou seja, ele foi, de certa forma, abandonado na praia aí. Por quê? Porque exige a interação da programação. Eu me lembro aí, quando eu estava usando o DBase para eu imprimir uma planilha, planilha não, um banco de dados, eu tinha que conversar com a impressora. Eu pegava lá na linha de programação e falava set print on, clique, a impressora, oi, estou viva, oi, estou aqui, set print on, para eu fechar a impressora, set print off, ela fechava. Então, set print on. Aí eu falava, olha, eu quero que você imprima usando esse formulário contínuo, 3 polegadas e meia, papapá. Aí eu mandava uma linha de comunicação para ela, porque eu falava set print on, ela abriu. Depois eu colocava interrogação CHR, e aí por diante escrevia a linha que eu queria, as colunas que eu queria, os dados que eu queria, e colocava os meus filtros. Gente, tudo isso na programação. Cara, mas era muito complicado. Um errinho, você perdia aí, Daniel Divino, um errinho, você perdia todo o trabalho que você fez, e aí você tinha que reprogramar a impressora para mandar imprimir, podia salvar em PDF. Naquela época não tinha nada disso, não. Mandava um set print on, listava tudo, pregava na parede e era a ferramenta que a gente tinha para utilizar.
E o software que rodava no equipamento também usava a mesma base do nosso antigão DOS. Tudo era programação. Ah, então naquela época o engenheiro mandava bem na programação porque não tinha outra ferramenta. Hoje, ele pega uma caixinha, joga para dentro do que ele está fazendo, a programação está pronta. E aí ele manda fazer a operação. Então nós evoluímos muito. E essa evolução, ela está trazendo uma grande vantagem para o engenheiro de hoje. O engenheiro, ele está, sim, sobrevivendo em cima das coisas totalmente atualizadas. Então, o que nós temos aqui? Olha só, nós demos uma olhadinha semana passada em algoritmos de lógica, definição de lógica. Hoje nós vamos continuar falando da definição de lógica, porque a definição faz parte da atividade que a gente está fazendo. Mas nós vamos incluir um pouquinho elementos fundamentais da programação. Esses elementos eu utilizo só no Dev C++, só no C++, só no Plus, só nos meus elementos. Não! Isso faz parte. Aí já estamos com 22 pessoas. Olha que interessante. 22 de 36. Já estamos com 22 de 36. Para quem chegou agora aí, eu acho que não está nenhum nome fora da lista. Passar devagarinho, depois vocês confirmam aí na hora de revisar a lista e tocar ela para frente. Então, o engenheiro de hoje, ele evoluiu demais. Mas ainda continua falando dos elementos fundamentais da programação. Independente de onde eu esteja, vou usar os meus elementos fundamentais de programação, não tem como ser diferente. Então, gente, relembrando aí a definição de algoritmo, podemos definir algoritmos como uma sequência ordenada de passos. Lógica e programação. A programação, ela só acontece se eu seguir uma lógica de cada uma das sequências ordenadas. Se eu falar para a impressora, 1987, 88, 90, print, interrogação, print CHT, eu quero o tamanho da letra no papel número tal, imprima as colunas tais. Enter. Erro, vai me dar erro. Porra, por que deu erro? Porque você não usou a palavrinha lá na frente, set print on. A impressora não casou com o softwarezinho que você está fazendo. Enquanto você não configurar, não utilizar essa configuração, os dois não vão se falar. Mas o professor hoje a gente usa essa configuração, usa pra caramba. Você entra lá no seu carro, primeira coisa que você faz eu não faço isso, né? Eu já vou e peço a Jovem Pan. E eu gosto da Jovem Pan, já vou ouvindo a Jovem Pan e vou tocando a vida aí, e o rádio vai tocando para mim a Jovem Pan. Mas se eu quiser mudar para a Band, eu sei que é 102.9, posso fazer a busca, tal. Mas hoje eu clico num botãozinho lá no carro, lá no volante, plá, e a mocinha já fala comigo lá, mocinha, tá falando no computador, cara. O computador já fala comigo, o que você quer, tal, você quer que eu ligue para alguém da sua lista de telefone? Você quer que eu... E aí é como se ele estivesse do nosso lado, sabe? Uma coisa assim, uma inovação. Ah, liga para mim na Jovem Pan. Pronto, Jovem Pan. Estou lá dirigindo tal, entra uma mensagem, ouvir. Pode tocar. Ela já sozinha. Passa a mensagem de áudio que eu acabei de receber. Um telefone, estou ouvindo uma música lá, tal, entra o telefone e eu já falo e não preciso botar a mão em mais nada. Cara, isso aí veio do nada? De jeito nenhum. Isso é programação. São linhas de programação. Mas eu preciso, a primeira coisa é compatibilizar o telefone com o multimídia do carro. Se eu conseguir fazer isso, os dois agora estão conversando. E aí ele fala, ó, dentro do seu celular tem toda essas coisas aqui. O que você quer que eu faça? E aí eu tenho que passar a informação daquilo que eu quero. Por áudio.
Não estou digitando nada. Não estou entrando em nenhuma função no meu multimídia. Cara, áudio, ele está ouvindo e está interpretando. Olha como nós evoluímos. Olha aí a nossa lógica. Agora, tudo isso é aleatório? Não, segue uma lógica. Então, podemos definir algoritmos como uma sequência ordenada de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Está lá, Berger Figueiró, 1998. Ó, nem ano 2000 não é. Imagina hoje como essas coisas já evoluíram, como essas coisas já estão mais centralizadas. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Eu posso sim fazer analisar uma determinada necessidade. Eu posso escolher uma determinada marca. Eu posso escolher o modelo do carro que eu quero. Eu posso escolher o motor do carro que eu quero. E assim por diante. E aí eu me lembro bastante aí, no início dos anos 90, o que acontecia. Nos anos 90, eu achei muito interessante, né? Fui no shopping uma vez, estava lá a Fiat oferecendo carros, né? Então, você podia comprar um carro e você ia otimizar o carro do jeito que você quisesse. Olha que interessante. Você parava lá no meio do shopping, eu quero isso, 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 dessa forma, assim por diante, tal, essa cor, esse motor, o carro custa tanto. Já sai o boletinho lá e você vai até a data de entrega. Você vai no banco, paga, e o banco simplesmente vai confirmar, na época, né, para a Fiat, peguei o exemplo aí da Fiat, ela confirmava a venda de um carro e naquele dia programado você já ia buscar seu carro porque ele estava pronto. Olha que coisa, 1990, 1991, customização. Hoje continua sendo assim, não tenho dúvida nenhuma, não só carro, como qualquer outro tipo de outra coisa. Qualquer produto você compra dessa forma. Paga e vai buscar. Bonitinho? Bonitinho, sabe por quê? Porque quem está trabalhando com o seu dinheiro é o fornecedor, é o fabricante. Você pagou, antecipou para ele, ele está trabalhando com o seu dinheiro, fazendo a montagem, não está pondo o dinheiro dele, está tendo o lucro dele, e no final das contas ele vai te entregar um produto. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aí em 2020 e essa é a sacada. Trabalhar o máximo possível com o mínimo de recurso próprio. Usa o recurso do seu cliente. Então, quando eu vou lá, clico nas janelinhas, escolho a cor. Cara, por trás de tudo isso, existe um sistema, uma forma de programação que está guardando essa informação e mais avançado ainda. Está mandando lá para o meu subfornecedor da Fiat, por exemplo, da Volks, da GM e da Toyota, Honda, qualquer um. E está falando para ele, olha, vou precisar desse pneu, vou precisar dessa bateria. Tantas eu vendi hoje e vou entregar dia tal, você tem que pôr lá na minha linha de produção. Ou seja, a interação é automática. É por isso que o engenheiro, além de programar, ele tem que saber o que é que ele está programando. Que informação que está vindo, que informação que ele está retendo e o que ele está liberando. Então, é uma sequência lógica. Estou falando aqui, analisa a necessidade, quero comprar mesmo, escolho a marca, escolhi a marca, escolho o modelo, escolho o motor, a cor, forma de negociação, paguei, vou lá e pego meu carro. Algoritmo. Como é que esse algoritmo está respondendo para mim no mesmo nível? Cada coisinha que eu clico, ele vai e coloca em ordem, uma sequência lógica. Ah, mas primeira coisa, eu quero escolher a cor do meu carro antes de escolher o modelo. Tudo bem, vou lá escolher a cor. Só que quando eu escolho a cor, ele pergunta,
qual modelo você quer que eu pinte desse carro? Aí ele já reforçou a primeiro escolher o modelo, porque de repente eu escolho uma cor e aquele modelo não tem. Então é uma questão de lógica. Ele está falando, ó, falta isso, vai aqui, mexe ali, põe acessório, tira isso. Você escolheu isso, você não precisa daquilo. É uma lógica de programação. Então, queira ou não queira, gente, como é que eu estou operacionalizando isso? Computador. Eu estou clicando aqui o meu teclado, entrada caracterizada pelos elementos dados a serem fornecidos inicialmente. Depois que eu liberei todas as variáveis de entrada, eu vou precisar processar. É como se eu estivesse processando os sinais dentro de um software de interação, por exemplo. Depois de processado todas as informações, definido pela execução das ações relativas aos dados de entrada e aos dados intermediários gerados durante a execução. Então, eu coloquei as variáveis, os inputs, mandei processar, processou, saída, solução do problema ou objetivo atingido. Resultado. E o resultado, ele é exatamente o que eu buscava. O boleto para eu pagar. Pago o boleto, já defino o custo e já defino tudo que eu vou precisar fazer. Então, isso é importante. Só pronto. Então, eu defino. Quando eu fiz uma definição sequencial, resultado final, boleto, saiu o boleto, eu vou fazer o pagamento. Ótimo. Então, tem lá entrada, processamento e saída. A saída é o relatório de definição. Se eu estou trabalhando lá no meu laboratório, por exemplo, eu tenho que colocar todas as informações, eu preciso salvar todas as informações. Todas as informações estarão sequenciadas. Se eu não terminar uma informação, eu não consigo gerar resultado. Beleza? É importante que isso aconteça. Não aconteceu, o relatório está em aberto. E ele vai me dar input, ó, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando. Enquanto eu não tenho isso na programação, o meu resultado não é factível. Factível. Então, eu preciso de solução do problema até o objetivo ser atingido. Legal. Vamos para frente. As ações precisam ser codificadas e decodificadas para a linguagem de computador. Nós estamos falando lá do ASCII 2. Aí a gente brincava, né? Lá no DOS, Alt++, Alt 270, parecia uma bolinha com uma caretinha, Alt 171, 172, 272, e a gente gerava uma linha de programação e gerava uma figurinha. Hoje você vai usar o seu computador, você tem lá figurinhas prontas, você clica ali, cola ela na sua página, por trás dela tem um monte de linha de programação. Mas você não interessa mais a linha de programação, interessa a figurinha. Salvou a figurinha. Junto pode vir um monte de vírus, mas salvou a figurinha. A lógica existente entre o processo que o aplicativo deverá executar, ela tem que seguir, sim, uma informação baseada no que eu quero atingir como resultado. A competência técnica da equipe de desenvolvimento para identificação das expressões e os tipos de dados que serão utilizados, bem como o que é variável ou o que é constante. Aí você fala assim, professor, mas peraí, você está pegando aí um monte de fórmulas. Você pode fazer isso? É claro, eu posso usar o software específico e que eu escrevo a fórmula, coloco aí parênteses, coloco os sinais, os operadores, e ele me dá a resposta no final. Então, tem calculadora programável, gente. Não duvido que vocês não tenham aí uma calculadora que faça integral, cálculo de integral. Aqui em cima da mesa, aqui, quer ver? Pegar uma aqui. Uma das mais simples.
um cálculo de integral fx 99 IES Plus da Caixa. Calculadora basiquinha, simplesinha. Mas aqui já tem o meu cálculo de integral. Tem o meu cálculo de derivada, dx dt. Basiquinha. Calculadora simples. Não estou fazendo propaganda da Caixa, não. Vou até tampar o nome aqui. Calculadora basiquinha, simples pra caramba, simples pra caramba. O que é que eu tenho aqui? A quantidade de linhas que eu tenho aqui para programar, para colocar a fórmula que eu estou querendo, e ela vai me retornar um resultado da minha integral, da minha derivada e assim por diante. Além de todos os cálculos comuns que uma calculadora científica faz, né? Então, isso veio lá da Texas Instrumentos, lá dos anos 80, aquela bruta calculadora que a gente usava, tá? E as coisas foram evoluindo, e chegaram na data de hoje, coisas que nós temos no nosso dia a dia. Então, tudo isso está correndo por trás, sem dúvida, das informações, e vai gerar resultado. Ao conjunto de operações é dado o nome de função. Olha, ao conjunto de operações é dado o nome de função. Então, eu quero uma função, conjunto de operações. A sequência das operações me dá uma função. Defina, né, de acordo com o algoritmo. O que é algoritmo? Lembrete. Algoritmo pode ser definido como um conjunto de processos ou ações que obedecem a uma sequência lógica para a execução de uma tarefa. Está aqui. Isso aqui é algoritmo. Beleza? Devem ser implementados. Além das expressões, identifique quais são os tipos de dados e as respectivas variáveis, ou as constantes que devem ser declaradas para a realização da operação. Gente, palavrinhas simples, mas que são do léxico lá do programador. Quais são as constantes que devem ser declaradas? Eu preciso saber das variáveis que eu estou usando. Com as variáveis mais os operadores lógicos, eu tenho o resultado. Então, você pode utilizar para cálculo mais complexos operadores e funções em linguagem algorítmica para as mais diversas operações que o aplicativo deve executar. Então, antigamente, há pouco tempo atrás, né, a gente fazia uma prova, fazia um programinha para corrigir a prova. Colocava o número do RA do aluno e o RA interferia na resposta de cada um dos alunos. Clicava no RA, colocava o número e você já tinha a resposta que o aluno deveria ter chegado. Pô, ajudava pra caramba, ajudava. Hoje eu tenho o software mais dedicado, clico no software, ponho lá as minhas variáveis, vou mudando de acordo com o número do aluno, e aí eu tenho cada uma das respostas. Então, essas expressões e dados das variáveis aqui apresentados servem como referência para o desenvolvimento de um software, independentemente da linguagem ou do paradigma de programação. Agora, preciso se atentar à síntese, né? Sintaxe de cada uma das figuras, né? Então, vamos lá. Você já conheceu alguns operadores matemáticos, mais, menos, vezes, dividir e assim por diante, que são comumente utilizados para cálculos considerados simples. Mas, e se você precisar calcular, por exemplo, uma equação de segundo grau? Cara, para eu calcular uma equação de segundo grau, eu vou precisar utilizar algumas das formas mais complexas de programação. Mas ainda está bem simples, eu só vou colocar o operador baseado em sinal, tá? Se você precisar, então, calcular, você vai ter que montar isso daí. Enfim, há uma infinidade de funções e das suas aplicações. Vamos conhecer outros operadores matemáticos. Vamos lá.
Tabela 1, abri aqui. Exponenciação. Opa! Exponenciação, símbolo da exponencial. Será que funciona? Se eu chegar aqui no meu Excelzão velho aqui, colocar aqui igual 2, 3, o símbolo do exponencial, 2 igual a 3 elevado ao quadrado. Porra, me deu 9. Cara, por trás de tudo isso existe uma forma de programação. Então, queira ou não queira, tá ali. Vou até pegar isso aqui, ó. Pronto. Só dei um passo aqui para ele transformar de cálculo para interpretação de texto. Igual a 3 elevado ao quadrado. Vai me dar 9. Como é que é na calculadora? Vamos abrir aqui. Abrindo a minha calculadora velha aqui. Símbolo de elevado. É igualzinho, cara. Caraca. Então, se eu usar a calculadora 2, apertar aquele símbolo e colocar 3, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Pronto. Eu vou ter um resultado. Então, funciona. Ah, esse operador aqui é lógico, funciona. Que interessante. Se eu copiar esse cara para cá, vou simplesmente tirar esse espaço aqui. Ó, tirei o espaço, ele vai me dar 27. Agora ele mudou, 3, né? 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e assim por diante. Funciona, olha que interessante. Então, esse exponencial aqui é A elevado a B. Divisão inteira. Divisão A dividido por B. Retorna o valor inteiro da divisão. Isso não é dúvida nenhuma, né? Isso daí a gente já está mais do que 5. Vou colocar um número aqui, 81, e vou colocar 9 aqui. Então, se eu colocar aqui igual já vem o símbolo de programação. Esse, aí eu vou usar o meu símbolo de dividido por esse. Vai me dar um resultado. Observe, quando eu estou usando o Excel, gente, a forma de programação, ele fala a célula, não o número que está lá dentro. É igual ao número que está na célula F16 dividido pelo número da célula G16. Então, esse dividido por esse vai me dar lá o meu 9. Que interessante. Beleza? Vamos dar uma continuidade aqui. Percentual. Módulo percentual A. Percentual de B. Resto da divisão. Então, eu quero 20% de A, 20% de B. Inversão de sinal, vai entender da mesma forma. Menos A, que multiplica, menos, abre parênteses, menos A, fecha, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Ele vai fazer essa continha do jeito que a matemática fala. O que eu estou fazendo? Colocando o meu operador, a minha operação, o meu numeral, e ele está me dando a resposta. Além disso, eu posso calcular a raiz quadrada. Eu posso utilizar a raiz quadrada aqui igual a raiz quadrada. Todos os meus sistemas de programação, por exemplo, 125. Vamos ver quem é que está chegando aqui. Joana da Luz Carvalho. Joana está chegando. Vamos ver se a Joana está na lista aqui. Joana da Luz Carvalho. Beleza. Dos 36 já estamos aí com 24. Maravilha. Então, vamos fazendo um teste aqui, raiz quadrada. Peguei raiz quadrada de 125. Será que vai dar? Então, é igual. Agora, eu preciso falar para ele que eu quero raiz quadrada. Como é que eu vou dizer para ele? Aqui, ó. Raiz. Quando eu digitei o R, ele já pergunta, olha, o que é que você quer fazer? O que você quer programar? Raiz. Então, eu vou colocar raiz, né?
vou falar para ele, raiz desse cara aqui. Fecho o parênteses, olha, eu falei igual a raiz do F19. Qual é o número que está no F19, 125? Programação 11.18. E se for 81, vai dar 9. E se for 64, vai me dar 8. E assim por diante. 225, vai me dar 15. E assim por diante. O que é que eu fiz? Eu peguei dentro de uma célula. O que é o Excel? O Excel e o Axis. O Axis, eu não vou falar para ele operar dentro de uma célula. Eu vou colocar no sequencial o símbolo igual, a raiz, e aí vou abrir uma janelinha para ele perguntar para você, põe o número, ele me dá o resultado. Então, nós vamos fazer lá, de 225, ele já vai me dar 15. Na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa, só estou usando um software um pouco mais interativo. O que mais que a gente tem aqui? E aí a gente tem exponencial, valor absoluto, arco, cosseno, seno, tangente, tudo isso aqui. E temos muito mais. No Excel nós temos muito mais. Ok. Variáveis. Uma variável é considerada um local que armazena um conteúdo. Parei. Vamos pensar junto. Uma variável é considerada um local. Uma variável é um local. Uma variável é um local. Uma variável é um local. Que local é esse que armazena? A variável é um local que armazena um conteúdo. A variável é um local que armazena um conteúdo na memória principal do computador. Então eu vou alocar na variável uma informação de armazenamento. É isso aí. Esse local pode conter valores diferentes de acordo com o que se deseja, ou o que deseja o programador, ou o usuário do programa, ou o programa em si. Bom, que tipo de variável eu posso ter agora? Vamos dar uma olhadinha. Variável numérico, literal, lógica e constante. Perfeitamente interpretado. Se ela for numérica, variáveis do tipo numérico. São variáveis que armazenam dados numéricos. Dados e informação. Dados são resultados aleatórios. Informação são resultados aleatórios processados. Então, a partir do momento em que eu tenha um valor que eu interpreto como um certo dado, processo ele e gero um resultado, aí eu tenho uma informação. Então, essa variável pode ser inteiro ou real, caracterizado pelos números inteiros ou pelos números inteiros e decimais, 11,10, 11,15, número inteiro e o número real. Tipos de variáveis. E se for literal? Bom, vamos lá. Se eu estou trabalhando com programação, eu não posso ficar preso aí nos anos 70, buscando apenas resultado numérico. Eu tenho que ter uma fonte de informação mais avançada. Então, essas variáveis do tipo lógico são variáveis que podem assumir um valor verdadeiro ou falso. Sim ou não. Se isso for assim, certo. Se não for assim, errado. Nós vamos mexer com isso aqui já já. Constante pode ser definida por tudo aquilo que é fixo ou estável. Ou seja, atribui-se um valor para aquela variável e ela não sofrerá alteração. Legal. Então, eu tenho operadores matemático, lógico e relacional. Depois vocês dão uma olhada aqui. Operadores aritméticos é o conjunto de símbolos que representam a operação básica. Lógicos, seguidos do raciocínio lógico, da lógica booleana. Nós vimos aí na aula passada. Utilizamos operadores para representar situações. E operadores relacionais utilizados na realização e comparação entre valores do mesmo tipo primitivo.
É mais fácil de ler 10 vezes e quebrar isso aqui em pedacinho para poder interpretar, mas de qualquer forma são constantes, essas variáveis são constantes até mesmo em expressões aritméticas. Então, eu posso falar que os operadores podem utilizar adição? Claro, claro. Como é que eu faço para eu usar um operador de adição? Gente, Excel utiliza o conteúdo de uma célula. Se eu falar, essa célula aqui vale o número 3, e essa célula aqui vale o número 6, e eu vou mandar ela somar a autossoma de 3 com 6. É igual a soma dessa célula com essa célula. O que é que está lá dentro? O número 3 e o número 6. Vai me dar o número 9. Ou então, se eu falar para ela, igual ao conteúdo dessa célula mais o conteúdo dessa outra célula. É a mesma coisa. Então, eu posso programar utilizando o conteúdo de duas células, ou eu posso programar utilizando o conteúdo de um quadrante, que pode ser uma linha ou pode ser até um quadrante indiferente. Ok, estou usando lá o meu adição. Subtração é a mesma coisa, multiplicação e divisão. Acabamos de ver aí a divisão, um determinado valor dividido pelo outro. Então, quando eu faço uma conta, usei aqui, igual a esse dividido por esse. Então, esse dividido por esse vai me dar o resultado final. Utilizei o símbolo, está aqui, ó, o símbolo está aqui. Então, o símbolo vermelho, azulzinho dividido por vermelho, tudo isso aí é programação para ajudar. O vermelho dividido o azul dividido pelo vermelho é. Então, gente, muito simples. O que mais que nós temos aqui? Potenciação, radiciação, resto da divisão, quociente e assim por diante. Vamos tocar a vida. Tabela de operadores lógicos. Não e ou. Não e ou. Não e ou. Se o operador é não, a função é negativa. Se o operador é não, se eu quero o resultado não, ela é negativa. E eu quero dois operadores, eu quero duas comparações, essa e aquela. Eu tenho um conjunto. Eu quero duas sequências, eu quero um operador lógico e aquela célula com essa célula, aquele resultado com aquele. Eu preciso trabalhar com os dois. E o operador ou é uma disjunção, esse ou aquele. Nós vamos trabalhar com ele daqui a pouquinho. Vamos ver quem mais está chegando aqui. Mariane. Mariane Marcondes. Vamos ver se o nome dela aparece. JKL. Mariane Marcondes. Eita, beleza. Essa lista hoje está show de bola. E nós já estamos 23 pessoas aí. Que legal. Voltando aqui. Então, eu posso utilizar o símbolo de igual, maior, menor, igual, menor, igual ou diferente. Olha, diferente, gente. Vocês sabiam que o símbolo de diferente em operador lógico é isso daqui? E isso tem no teclado? Tem. E a gente fala maior e menor. Então, aqui é menor igual. Aqui é menor maior. Menor maior em conjunto vai me dar diferente. Ou seja, x diferente de y. Menor ou igual. X menor ou igual a y. Maior ou igual x, maior ou igual a y. E vocês usam isso na engenharia direto. E eu posso utilizar isso direto no Excel ou fazer um software para obter um determinado resultado. Esse resultado pode ser o mais eficiente possível, o mais rápido possível. Beleza? O que é que eu tenho agora aqui na sequência? Exemplificando. Exemplificando. Pessoal, só um minutinho.
Ok, retornando aqui, vamos lá. Aqui. Então, eu tenho os meus operadores, não, ou, e, x, ou, e assim por diante. Nós vamos fazer esse exercício agora aqui, vamos lá. Conheça esse determinado exemplo. Suponha que uma concessionária tenha uma meta por vendedor. A concessionária quer vender 18 carros por mês por vendedor. Cada vendedor tem que vender 18 carros por mês. Além disso, cada carro vendido tem que ter um valor mínimo de 58 mil. Se ele vender um carro de 40, não entra na contabilidade dele. Para ele atingir a meta, tem que ter o valor mínimo de 58 e 18 carros por mês. Se o vendedor atingir a meta, ele recebe 10% de comissão. Então, olha os círculos interagindo aqui. Um carro, 18 carros, é uma das restrições. Eu preciso que o vendedor venda 18 carros. Eu preciso que cada carro custe no mínimo 58 mil reais. Se as duas variáveis forem atendidas, o vendedor ganha 10% de comissão no mês. Se a meta não for atingida, mas ele conseguir vender 18 carros, 0,8%. Se ele não vendeu 200 carros, mas ele conseguiu vender o carro por 18 mil reais, os que ele vendeu, ele vai também ganhar 0,8%. Então, ele só vai conseguir ganhar 10% se houver uma interação entre a restrição número 1, 18 carros por mês, mais a restrição número 2, 58 mil cada carro. Se as duas restrições forem atendidas, eu tenho uma comissão de 10%. Ok? Você já pensou uma concessionária que tem aí 5 mil, 6 mil vendedores ter que controlar na caneta, um por um? Impossível. Então, gente, toda venda, ela vai lá na planilha, ou a vendedora vai lá, digita os dados dela, os dados do carro, o que ela está vendendo, tal, e assim por diante. Ou seja, ela tem essa informação, ela sabe dessa informação. Ela controla a vida dela. Vende 10, 12, 14, falta 4, 3, 2, falta um carro que eu preciso vender no valor menor que 58 mil. Vendeu! Uhul! Bati a meta! Esse mês estou salva! Vou ganhar 10% de comissão. Mas a revendedora, ela tem no país inteiro 5 mil funcionários, 10 mil, sei lá. E como é que ela vai saber que a fulana conseguiu vender? Por quê? Porque por trás de cada uma das planilhas existe uma programação. E aí o resultado operacional já vai aparecer em outras planilhas. Como é que eu escrevo essa expressão? A, B e D. Quem é A? Quem é B e quem é D? Vamos acompanhar. Para as expressões A igual a B e D. Ora, A é a comissão. A é a comissão. A comissão só vai acontecer se a restrição 1 e a restrição 2 forem atendidas. A comissão A só vai acontecer se a restrição carro for maior ou igual a 18 e a restrição valor mínimo for maior ou igual a 58 mil reais. Então, o que é que eu estou querendo saber? Se a restrição 1 e a restrição 2 forem atendidas,
a comissão é maior que 10%. Se não, uma só atendida é 0,8 ou a outra 0,8. Então, as duas precisam ser atendidas. As duas. Vou voltar agora aqui. Se B só for atendido, é falso. Se B, por que B? Porque eu estou usando B como um referencial e D como outro referencial. E A é a minha comissão. Se B for atendido, é falso. Se D for atendido, é falso. Portanto, a comissão será falsa. Se B for falso ou se D for falso. Qualquer uma das duas for falso, a comissão não vai existir. Se B for falso e D for verdadeiro, a minha comissão é falsa. Ok? Vendi 18 carros, ganhei 0,8. Vendi carros menores que 58 mil. A minha comissão é falsa, não vai acontecer. Vai ser de 0,8, ok? E se a minha primeira variável for verdadeira? Vendi 18. Ufa, mas não consegui vender todos os carros no valor de 58 mil reais. Pau, não vou ter 10%. É falso, vou ter 0,8. Quando é que vai ser verdadeiro, então? Vai ser verdadeiro quando? Só um minuto aqui. Vai ser verdadeiro quando B e D forem verdadeiros. Vendi 18 carros e vendi os 18 pelo menos no valor mínimo de 58 mil reais. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Seja A o valor da comissão, B o total de carros vendidos e D o valor mínimo de vendas. Elabore a expressão lógica que atende. Então, A é a comissão é igual, abre parênteses, abre outro parênteses. Por que, gente, que eu estou abrindo dois parênteses? Porque eu estou colocando a expressão dentro de uma lógica operacional fechada. E dentro dessa lógica eu tenho duas variáveis constantes, B maior ou igual a 18 e D maior ou igual a 58 mil. Se isso acontecer, A igual a 10%. Então, na programação, eu vou falar lá em cima, A igual a 10, C, e aí eu vou colocar B tem que ser isso, D tem que ser isso, e vou mandar operacionalizar. Também posso fazer isso utilizando outros softwares. Muito bem, nós vimos aqui falso, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. B maior ou igual a 18 e D maior ou igual a 58 mil. Agora, considere que, devido a uma mudança na regra, o operador irá aceitar ao menos uma das condições que resultem em verdadeiro. Agora, eu quero saber o seguinte: se aqui for verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro e esse outro é falso, uma das duas eu vou aceitar. Vai, tá bom, a restrição está muito pesada. Ok, vou pagar 10, mas você tem que vender pelo menos 18 carros ou pelo menos os carros no valor mínimo de 58 mil. Aí eu aceito. Se isso aqui for essa expressão, minha pergunta: como fica a expressão com o operador lógico e como fica a tabela interpretativa? Exercício 1 para você resolver. Opa, já tem a resposta ali, mas antes de passar a resposta, vou te dar aí 10 minutinhos para você responder. 10 minutos. Nós tivemos essa aqui, essa comparação. E aí eu quero agora acertar uma nova variável. Uma das duas podem ser verdadeiras, está aqui. Como fica a expressão com o operador lógico e como fica a tabela interpretativa? Você vai fazer para mim uma tabela interpretativa e uma expressão nova. A expressão B maior ou igual a 18 e D maior ou igual a 58. Nesse caso agora do exercício, um dos dois pode ser aceitável. Um dos dois.
eu vou trabalhar também aqui. Eu vou também trabalhar aqui. Então, eu quero saber como é que fica essa situação. 10 minutos para você fazer aí, vamos lá.
Ok, aqui, retornando. Vamos lá. Provavelmente vocês tenham feito o seguinte. Estou com um mau contato aqui. Tomada. Muito bem, deve ter ficado da seguinte forma. A expressão que representa essa operação é B maior ou igual a 18 e D maior ou igual. Professor, a expressão está errada, não tá? Espera aí. É o, não é? Essa aí é da primeira aí. Eu estou com um mau contato aqui numa tomada, o monitor meu sumiu. Vocês não conseguem enxergar, né? Tá dando para ver sim, professor. Olha que engraçado, some só no meu monitor. Some só no meu monitor. Agora aqui, ó, o que que acontece? Se eu for considerar só uma das variáveis, pode ser B ou pode ser A, tá? Aqui eu peguei a resposta da primeira ainda. Se eu for colocar a expressão com a variável, eu vou comparar ela aqui, ó. Falso, 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 verdadeiro. Falso, agora pode ser verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro. Sabe por quê? Porque se for falso e verdadeiro, vai ser verdadeiro. Verdadeiro e falso vai ser verdadeiro, e verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro. Então, eu vou absorver uma das variáveis como verdade. Essa fórmula aqui, que era da primeira, B maior ou igual a 18, B maior ou igual a 18 e D maior ou igual a 58, B maior ou igual a 58, eu vou mudar ela para uma ou outra. Se eu aceitar a primeira, ela vai ser verdadeira, a segunda vai ser falsa, mas a resposta vai ser verdadeira. Se eu aceitar a primeira e der errado, se eu aceitar a segunda e der errado a primeira, continua sendo verdadeira. Então, uma pode ser verdadeira e a outra não. Nesse caso, eu tenho três condições: verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Na anterior, eu tinha só uma: falso, falso e verdadeiro. Por quê? Porque eu fiquei preso nessa expressão aqui, uma e outra. Nesse outro caso aqui, quando você reescrever, vai ser uma ou outra. Se uma ou outra for verdadeira, aí a resposta também vai ser três verdadeiras. Pode acontecer uma verdadeira, ou acontecer essa, verdadeira. Então, se uma for verdadeira e a outra for falsa, vai dar verdadeiro, ou vice-versa. Tranquilo. Agora, olha só. Considera ainda o exemplo do vendedor de carros e elabore a expressão que representa a seguinte operação. Agora, é que eu já pus a resposta aqui, sacanagem. Era para ter colocado depois. Bom, vamos analisar juntos aqui, sem problema. B, falso ou verdadeiro? A, não B, verdadeiro ou falso? Olha só, considerando o exemplo do vendedor de carro, elabore a expressão para essa operação. Elabore a expressão lógica que atenda à operação. A expressão representada pela operação é A. Se A não verificar B, que vai ser maior ou igual a 18, e não verificar D, que vai ser maior ou igual a 58.000, em qualquer um dos casos, B, se não verificar, A vai ser verdadeiro. E B, se verificar, A vai ser falso. Ou seja, em qualquer uma das duas situações, A não pode ver B e não pode ver D. Qualquer uma das duas situações, B vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. É a mesma coisa daqui.
falso. Vamos achar um falso verdadeiro aqui. Aqui. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Está aqui, ó. Eu reduzi um pedacinho só das duas. Então, tanto faz se eu colocar isso daqui ou colocar o não na frente, a forma de escrever é a mesma, só estou mudando a literatura da expressão. Não verifica ou verifica, maior é igual, maior é igual. Se eu tirar o não daqui, ela vai dar a mesma resposta, só que multiplicado por menos 1. Então, de qualquer forma, gente, eu não vou nem dar uma paradinha para o intervalo, porque eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aqui. Daí a gente embala e daqui a pouco a gente já para. Seguindo essas definições para algoritmos, podemos criar, então, mais diversas rotinas para inúmeras situações. Então, por exemplo, vou comprar um carro novo. Só a lógica, a real necessidade, a escolha da marca, a escolha do modelo, do motor, da cor, da forma de pagamento, o pagamento em si e a retirada do carro. A gente já viu lá para trás. Fazer um churrasco. Vamos fritar um bife. Pega a fritadeira, a carne, o tempero e o óleo. Cara, claro, teoricamente eu tenho que ver o seguinte. Tem frigideira? Tem carne? Tem tempero? Tem óleo? Qualquer coisa que não tenha, resultado igual a zero. Todos esses tem que ter. Coloca o tempero na carne, acende o fogo, beleza, tá lá a carne frita. Então eu tenho entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Eu tenho entrada, input, processamento e output. Se eu colocar todas as informações sequenciadas, eu tenho sim o meu resultado. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que eu fiz. O seu exercício. Crie outros exemplos para os demais operadores da tabela. E quais os números de A e B que tornarão as respostas certas. Então, peguei aqui. Primeiro caso. Eu estou dizendo, usando o operador de igual. Então, eu fui aqui no meu Excel. E estou falando para o meu Excel o seguinte. Use o operador de igual. Então, eu peguei A, coloquei um valor na célula A, 2. E coloquei um valor na célula B, 2. E aí eu estou dizendo o seguinte, olha o meu operador de igual, Os dois operadores precisarão ser iguais. Então, exemplo, A e B. Se, olha o que eu estou dizendo aqui para ele, olha a minha fórmula aqui. Na realidade, eu falo como fórmula, mas para a gente sabe agora que é um direcionador de operador lógico para chegar no resultado. Se o conteúdo da célula A3, esse cara aqui, o conteúdo da célula B3, esse cara aqui. E aí eu vou analisar o resultado. O que é que eu estou falando para ele? Se o conteúdo de A3, na hora de programar, eu não vou falar para ele o número 2, o 3, o 5, o 8. Da mesma forma que eu estiver usando no DLC++ ou no ASCII2, eu vou falar para ele, olha, se aquele número for igual a esse, a sua resposta tem que ser verdadeira ou falso. Então, se A3, essa célula, for maior que essa aqui, verdadeiro. Se não for maior, falso. Se essa aqui for maior que essa, verdadeiro. Se não, é falso. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Se ela for maior ou igual, eu vou usar agora aqui o sinalzinho de igual. Olha o que vai dar o resultado. Se A3 é maior ou igual a B, vou arrumar aqui, 3, a linha tem que ser a mesma. Verdadeiro ou falso? Então, se A3, 2, maior ou igual a B3, 2 igual a 2, é verdadeiro. Do contrário, ela será falso. Então, 2 é igual a 2, falso.
Se eu tirar o igual daqui, deixar só o maior, vai dar falso. Então, ou eu mantenho o maior igual e dá verdadeiro, ou eu mantenho só. A forma de fazer a programação. Então, aqui eu estou usando o número 5 e aqui eu estou dizendo que é falso. Qual é o número que, colocado aqui, vai me dar o resultado verdadeiro ou falso? Aí eu fui lá no exemplo, você vai ter. Ó, aqui eu usei, se A3 é igual a B3, esse é igual a esse, é verdade. Se o conteúdo dessa fórmula, dessa célula é igual ao conteúdo dessa, se o número dessa célula é igual ao número dessa, ponto e vírgula, verdadeiro. Do contrário, ponto e vírgula, falso. Então, gente, esse operador aqui, igual, essa condição aqui, se o parêntese, o igual, tudo, o ponto e vírgula, tudo isso é significativo na hora de fazer a programação. Então, todos esses sinaizinhos, eles fazem sentido, sim. No Excel é uma baba, ajuda pra caramba. Lá no Deve Ser Mais é tudo quadradão. Não vem a resposta pronta. Então, se A3 é igual a B3, se esse é igual a esse, verdadeiro. Do contrário, falso. Ok. Aí eu coloquei uma condição. Mantive aqui. Se A3 igual a B3, esse tem que ser igual a esse. Verdadeiro. Do contrário, falso. Aí eu coloquei aqui verdadeiro e coloquei uma sequência de verdadeiro. E eu estou perguntando para você, quais os números de A e B que tornam a resposta verdadeira? 2, e 2 deu verdadeiro. Qual é o resultado das células cuja fórmula daqui para baixo vai me tornar a resposta verdadeira? Aí fiz mais um exemplo aqui ainda. Se esse conteúdo aqui é igual a esse conteúdo, A3 é igual a B3, diga que é verdadeiro, do contrário, diga que é falso. Então ele está falando 2 é igual a 2. Beleza, é verdadeiro. Aí estou colocando o número 5 aqui e um outro aqui, falso. No exercício anterior, todos eles estão verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora eu já comecei a mudar. A minha variável aqui é 5, 3, 4, meia dúzia, dois números, duas variáveis, e eu estou dizendo falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Pergunta, quais os números de A e B que tornam as respostas certas? A3, A4, A5, A6, A7, A8. B3, B4, B5, B6, B7, B8. Qual é o conteúdo dessas células que torna essa comparação verdadeira? O 30 é similar também. Só que eu estou usando aqui o meu operador, ó, igual. Meu operador igual. Aqui eu já usei um operador diferente. É esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é o sinal de maior. Então eu uso o meu operador, esse símbolo aqui que tem no teclado, como a interpretação da função maior. 7 maior que 5, portanto, x maior que y. Aí x e y, eu estou falando que 5 maior, qual é o número que vai aqui que me dá a condição de falso? Pelo menos uma condição. Vai ter várias, tá, gente? Não tem problema, me dá uma. Preciso de uma condição, para isso, para esse, para esse, para esse, para esse. E o último exercício que você tem que fazer, crie outros exemplos para os demais operadores da tabela e quais os números de A e B que tornarão as respostas certas. Então, a gente falou do operador igual e do operador maior. Aí eu quero que você treine a mão, que você mexa, que você manipule. Aí você vai ter o símbolo de menor, maior igual, menor igual ou diferente. Você vai ter que montar no Excel, similar ao que eu estou fazendo, só que o operador você vai agora modificar. O que é maior vira menor, depois vai virar maior igual, menor igual, diferente.
E aí você vai me dar alguns exemplos e a resposta tem que bater. Eu vou subir esse arquivo e daí, assim que eu subir, eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Tá ok, Assim que eu professor. Vai ser para enviar para o senhor? Eu vou subir esse arquivinho, daí você já tem ele para você poder trabalhar. Ah, tá ok, professor. Quiser tirar uma foto aí, ó. Se você quiser tirar uma foto, até você subir, pode tirar uma foto aí, ó. Pega lá o celular, esse aqui. Posso passar para o outro? Pode, professor. Olha lá. Esse outro aqui. Pode passar. E o último, esse cara aqui. Crie outros exemplos para os demais operadores. Tá Quais ok, são, então, professor. quais são os demais? São esses demais aqui, ó. E aí, tarefa pra caramba. Beleza, pessoal? Tá ok, professor. Então, eu vou fechar aqui e vou subir o arquivo para vocês. Abração, gente. Professor, posso só já tirar uma dúvida com o senhor? Pois não. Não é nem referente a essa matéria em si. Só que teve uma tarefa que o senhor passou de desenho para a gente aqui, a maioria pessoal de engenharia mecânica, eu não sei se tem mais gente até. Aí o senhor ficou de mandar o arquivo para o Igor para fazer a tarefa. Eu vou mandar então para ele, pode deixar. Ah, tá ok então, professor. Brigadão, viu? Não, Desculpa por isso. atrapalhar e obrigado pela aula, viu? Dá uma olhadinha se eu já não subi o arquivo para o AVA. Pode ser que eu já tenha subido até o arquivo que a gente gravou. Mas eu mando para o Igor também, ele do jeito que estava na planilha que a gente estava falando dele. Pode deixar. Ô, professor, o Então, senhor pode professor, voltar na última tela da pergunta, por favor? Voltar na pergunta? Sim, É aqui? na outra tela. Essa aqui? Essa daí, obrigado. Beleza. Tira a foto aí. professor, você já vai subir esse material hoje mesmo? Então, o que acontece? Ó, eu estou aqui, eu estou gravando, você está gravando. Quando eu mando parar a gravação, ele, em alguns minutos, ele já interrompe, só que até ele devolver para mim, às vezes demora, tá? Principalmente nessa época que demora para devolver o arquivo para eu subir ele gravado, mas eu consigo mandar para o Igor tranquilamente. Esse que a gente está usando aqui. Ah, tá ok, professor. Professor, a única dificuldade que está sendo referente ao AVA, não sei se é para todo mundo também. Pelo menos para minha turma aqui, que a gente tem um grupo aqui, tá. O AVA tá com muita dificuldade para nós alunos entrar, professor. Eu sei. O portal não tá liberando de nenhuma forma pra gente, aí tá ficando complicado isso daí. Não sei se é Então, para vou todo mandar por mundo aí. e-mail. Vou mandar no e-mail do Igor aqui. Tá ok, professor. Muito obrigado, viu? Desculpa atrapalhar. Não tem problema nenhum. Ou no e-mail ou no WhatsApp, já colo para ele aqui. Ô, turma, boa noite. Eu tava com dificuldade no AVA também e eu consegui o acesso dele mudando de navegador. Faz esse teste, talvez pode ser o navegador de vocês que tá bloqueando o acesso ao AVA. Olha que interessante. Nossa, o Qual que meu você tá está usando? bloqueando tudo. É pelo celular, é pelo computador. Já tentei no Chrome, na internet mesmo e tá tudo travando. Ô, professor, volta na última tela, por favor, rapidinho. Volto. Aqui. Aí, obrigado, pronto. Então, por isso. Quem estava falando aqui era a Joana. Joana, você que estava falando? Positivo. Qual o navegador que você está usando? Eu tô usando Forex. Ah, de repente, fazer um teste aí, gente. Vai que dá certo também, ó. Eu vou fazer um teste aqui mesmo. Mas nessa época que tudo está começando, as confirmações e tal, deu uma carguinha maior mesmo. Tanto que era para a gente estar usando um outro softwarezinho para gravar isso aí, mas ia começar hoje. Acabou que não deu certo hoje. A gente voltou no tradicional. Mas eu vou mandar o arquivinho para o Igor aí, o Igor distribui para todo mundo.
Falou, gente. Um abração. Já tá na mão o arquivo, professor. Obrigadão, viu? Falou. Obrigado, professor. Falou, um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, querido.